Olá, seja bem-vindo a essa inspiração extraordinária. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus que dita o retrato da nossa nação hoje. Isso está em Mateus 24, capítulo 24, versículo a partir do 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo um tempo de exceção. Um tempo em que as instituições estão totalmente descredibilizadas. E essa descredibilização, essa desilusão de que havia uma resposta nas FFAA, havia uma resposta nos tribunais superiores, havia uma resposta na possibilidade de um executivo comprometido com o povo. Tudo isso se frustrou. E hoje os brasileiros estão frustrados. Mas a gente pode se preparar, porque isso é apenas o início das dores. A palavra diz que outras coisas acontecerão, principalmente essas, e trair-se-ão uns aos outros. Eu sei que alguns já tiveram essa decepção de ver pessoas que conviviam consigo, com sua organização de fé, com sua comunidade chamada Igreja do Senhor, e essas pessoas traíram a confiança. Eu quero que você saiba que isso é uma coisa que vai acontecer no campo da ideologia, no campo da teologia, no campo da doutrina, no campo da família, no campo do relacionamento. Então, eu quero que você semeie sementes de fidelidade, sementes de honra, sementes de temor de Deus, de temor na palavra, para que você não seja achado nessa cláusula: sereis odiados pela gente por causa do meu nome. Que você seja até odiado, mas que você não odeie. Que você seja traído, mas que você não traia. Que você seja vitimado pelos falsos profetas e enganados, mas que você não engane e não seja falso profeta. Eu quero que você ore pela família brasileira. Eu quero que você ore pelos líderes que estão expostos nesse processo. Alguns líderes têm sido vítimas de fake news e alguns estão aproveitando esse momento de caça aos culpados, de caça àqueles que são chamados de condenados, sem que haja resposta, sem que haja acesso aos processos, sem que haja direito de defesa, mas já estão sendo vitimados pela injustiça que impera nesses tempos na nossa nação brasileira. Mas a palavra tem uma palavra de vida para você. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho desse reino será pregado em todas as nações, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Você e eu e todos os que perseverarmos até o fim, estaremos cumprindo o projeto de Deus. Seja
fiel. Seja fiel no pouco e você será colocado sobre o muito. Deus abençoe. Vamos orar por aqueles que estão nos campos de concentração brasileiros, vitimados pela injustiça, envolvidos por um espírito de engano, por um espírito contrário à verdade, e que eles sejam libertos de dentro para fora e sejam libertos também desse holocausto, desse processo injusto de apreensão de manifestantes pacíficos, junto com alguns arruaceiros que cremos que foram infiltrados e até mesmo remunerados para criar essa situação. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia de todas as autoridades, porque oramos pelas autoridades, e tenha misericórdia desses que são vitimados pelas injustiças sociais. Não vamos nos calar, não vamos nos omitir. Precisamos entender que quem é responsável por aquilo que é ilegal, que tenha a sua oportunidade de ser convocado diante da lei e que seja reprimido de forma justa e tenha direito de se defender se ele foi injustamente acusado. Mas que esse direito não seja negado a ninguém. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Amo vocês.